Nossa, esse chá de gengibre com limão e mel é uma maravilha. Aquecida na voz, amarguinho também ao mesmo tempo. Olá, queridas pessoas, como é que vocês estão? Eu desejo que muito bem. Vindo aqui falar com vocês depois de um time sumida e vocês bem sabem que eu curto e me predispus a esse objetivo de poder sempre na transição de uma estação para outra ajudar vocês com dicas muito práticas e ao mesmo tempo também algumas muito profundas de como é que pode passar pela transição das estações de uma forma harmônica, acolhedora, tranquila, para que a gente sincronize um pouco mais o nosso campo energético, os nossos pensamentos, enfim, a nossa prática cotidiana às estações do ano. É isso que proporciona a ter uma vida mais harmônica, ao passo que a gente se compreende dentro desse todo, dentro dessa terra que habita todos os seres vivos, inclusive nós. Porém, tive motivos para que esse sumiço acontecesse, e um dos objetivos desse vídeo, além de ajudar vocês a fazer não mais a transição, porque a transição do outono para o inverno já foi feita, mas para poder viver o inverno de forma mais consciente, eu vou compartilhar algumas dicas, obviamente, e dentro desse processo das dicas, vou compartilhar com vocês o que é que passou na minha vida no último período e por que eu acabei sumindo. Primeiramente, eu quero dizer que eu não queria ter sumido, né? Obviamente que eu amo ficar aqui, eu amo esse trabalho, eu amo essa troca. Porém, por diversos motivos, eu precisei sumir e eu assumo as escolhas, né, que eu fiz e que acarretaram nesse processo. Bom, para quem não sabe, eu tenho um outro trabalho, além desse aqui, que eu faço com vocês, que eu compartilho parte do conhecimento que eu fui aglutinando aí durante esse tempo, durante esse período na minha vida, que já faz aí mais de 7 anos, né? Em torno da bruxaria, depois a astrologia e por último aí veio o tarô muito firme na minha vida. O outro trabalho é um trabalho que eu não curto muito, pelo menos não curto há mais ou menos uns 3 anos e eu estou nele há 6 anos. E esse ano especificamente eu precisei durante esse período ali, mais ou menos ali no final de maio até o final do mês de junho, a dobrar a minha carga horária nesse trabalho, o que fez com que eu estivesse muito dedicada a ele e não pudesse mais estar aqui, né, tão presente. Tive que fazer essa escolha para não me esgaçar totalmente. Que esgaçada eu fiquei e vou compartilhar com vocês como foi esse processo de esgaçamento. Mais foda é que eu tive que dobrar minha carga horária com base em um contexto de uma situação específica que eu era totalmente contra a existência dela. Mas pelo fator de responsabilidade profissional e o fator necessidade financeira, eu aceitei essa proposta de ficar com carga horária dobrada nesse contexto, nesse trabalho que eu não tenho nenhuma conexão mais, que eu não quero permanecer. E aí vai uma primeira lição que é super importante aqui já para o inverno e para a vida de alguma forma. Nós tomamos muitas decisões com base ali numa racionalidade extrema, achando que é o melhor para o nosso momento, para o que a gente está passando. Porém, muitas vezes essas decisões elas ficam tão encasteladas dentro da nossa mente que a gente tem dificuldade de trazer essas decisões para um campo mais prático da nossa realidade e isso cria um descolamento suficiente para esgaçar alguns processos de construção mais sólido que a gente estava fazendo e acaba criando um processo ali de desestruturar o que estava minimamente consolidado. Por isso, aprendam que algumas decisões que a gente toma e o diálogo dela com a realidade pode criar abismos gigantescos e a gente pode cair neles facilmente. Eu caí. Durante o período que eu tive a carga horária dobrada, que foi do dia 26 de abril a 26 de junho, eu passei por uma situação dentro desse contexto que eu estava odiando viver, que foi uma das experiências mais impactantes na minha vida. Daquelas que chacoalham o corpo, a nossa alma e faz a gente se ligar que se a gente não muda o rumo da nossa vida ali naquele período, naquele momento, você vai parar em algum lugar que você não quer
estar. O louco dessa experiência é que ela me fez enxergar que eu estava repetindo padrões que eu achava que já tinham sumido na minha vida e, pelo contrário, eles estavam ali esperando uma brecha que eu desse para poder serem repetidos. A questão é que eu estou totalmente diferente de outras vezes que acabei reproduzindo esse padrão, e a forma como esse processo impactante, dessa situação impactante aconteceu na minha vida, me gerou aí um processo de consciência, de tomada de consciência muito rápido sobre o que eu tinha passado, e implicou em fazer decisões mais drásticas para que eu não precisasse chegar na situação que eu cheguei extrema. Bom, enfim, o que aconteceu comigo? Por conta dessa carga horária dobrada, eu tive a minha rotina totalmente alterada, né? Principalmente porque eu fazia jornada de trabalho, por exemplo, que chegava ali a uma base de 12 horas, às vezes, por dia. Outras vezes era menos, já chegou a ser 8, 6, mas a forma como eu estava trabalhando, mesmo sendo ali às vezes 8 horas, não diferenciava muito da densidade de atuação que eu estava, porque era um ambiente, o contexto era de muito estresse. O fato de estar nesse processo aí praticamente diário na minha vida, de intensidade, de densidade de um contexto, eu acabava chegando em casa totalmente esgotada, com as minhas energias no chão. Portanto, eu não tinha mais motivação para poder estar me alimentando tão bem, algumas vezes. Eu chegava no automático querendo só assistir alguma coisa. E aí, obviamente, que eu fiquei doente, né, fisicamente. Mas já estava ali com um processo de adoecimento psíquico de alguma forma, porque eu comecei a abandonar pequenos pactos que eu tinha feito comigo mesmo de cuidado nesse processo. Em um determinado dia, uma sexta especificamente, eu cheguei em casa muito assim esgotada, muito cansada e acabei misturando alimentos que não eram para serem misturados, comi, acabei compensando ali a minha frustração de não poder estar mais fazendo o que eu gostava e estar dedicando meu tempo apenas ao que eu não gostava. Resultado, passei mal durante a noite, acordei passando mal também e fiquei totalmente enjoado o dia todo, com um mal-estar muito grande, muito forte. E na época aqui em Salvador também estava correndo aí uma notícia que estava rolando uma virose, estava botando o povo para colocar os bofos para fora. Ali quando chegou no período da tarde, o meu companheiro, nas melhores das intenções dele, meu amorzinho, me deu um remédio que eu não posso tomar. Porém, eu também não sabia que eu não podia tomar esse remédio e estava ali meio, né, grogue da doença. E por um instante me veio na cabeça assim: pergunte à sua mãe se você pode tomar esse remédio, porque você não tem lembranças que você já tomou esse remédio. Perceba a minha memória aí, a partir da minha lua jubilada, tentando, assim, me salvar desse momento. Irmã, acorde, se você tomar esse remédio, você vai se lascar. O que eu fiz? Tomei o remédio. Era 16 horas, eu lembro como se fosse hoje, lembro da minha gatinha me olhando e falar: olha, seus guias espirituais estão aí ao seu redor, dizendo pra você não tomar a porra desse remédio, mas eu tomei. Principalmente querendo melhorar logo daquela doença, primeiro porque segundo eu já começava a pegar no batente de novo, segundo porque eu queria ali aproveitar o meu final de semana, pelo menos de repouso, de estar com meu companheiro, de poder estar com a minha família, de como um todo, e queria melhorar logo. E terceiro, porque algo já me dizia ali na minha subjetividade e na minha consciência que eu estava repetindo algum padrão muito lascado em estar ali me dedicando de forma quase que sacrifício por algo que eu não acreditava mais, não acredito no caso, não me fazia mais bem e o meu corpo estava sentindo aquilo. Então isso é um padrão que eu já tinha identificado, principalmente aos 30 anos no meu retorno de Saturno. A nível de curiosidade, o meu Saturno ele é em Capricórnio, signo de terra, que fala da estruturação. Saturno é o senhor que rege os ossos, logo as estruturas do nosso corpo. E o meu Saturno está na minha casa 2, que é a casa da sustentação do corpo. Logo, todos os meus medos, inseguranças, angústias e processos de amadurecimento
acontecem bastante dialogando com a minha dimensão corpórea, né? A minha estrutura de corpo, realmente. Logo eu já estava ligada nesse padrão e sabia ali que eu queria melhorar logo para sair dessa situação. Algo ali já estava me dizendo instintivamente, e também de forma mais consciente, que eu estava, enfim, entrando em algum buraco que seria muito difícil de sair, ou, enfim, já estava nele, na verdade. E aí, depois, enfim, tomei o remédio 16 horas e nada de dar alergia. Fiquei ali, né? Passou o tempo, fui dormir mais tarde, tudo mais. Quando deu 1 hora da manhã, eu acordei espirrando. Achei estranho, porque, enfim, a casa não estava empoeirada, eu não estava gripada, era uma virose mais ali estomacal. Aí fui pro banheiro, só que eu vou pro banheiro tudo no escuro, porque se eu acendo a luz, eu super já desperto, né? Quando eu cheguei no banheiro, tava ali sentada fazendo xixi, né? Eu fico assim, de olho fechado. E aí, de repente, eu peguei no meu rosto, espirrei de novo. Quando eu peguei, eu falei, puta que pariu. Deu alergia ao remédio. E aí eu acendi a luz, fui pra de frente do espelho e percebi que meu rosto estava totalmente inchado. Eu tirei foto desse momento? Não, eu não tirei foto porque eu entrei em quase um processo de desespero, mas a minha racionalidade, que é também bastante extrema, assim, de alguma forma, me salvou nesse período para que eu fizesse uma pesquisa breve no Google, tomasse o Polaramine, mas sabia que ele não daria jeito de estancar a alergia que estava já bastante tomada e eu já estava percebendo as minhas narinas, né, fechando, a minha glote, enfim, como um todo já ali fechando e eu tendo dificuldade já de respirar. Porém, eu tirei foto do outro dia e eu vou mostrar para vocês já já como é que eu estava no outro dia. Por aí vocês vão ter uma noção de como que o negócio foi trash. E aí, o que acontece em crises alérgicas muito fortes desse tipo? A pessoa pode chegar a óbito, morrer, bater as botas, partir dessa para melhor, porque ela começa ali a tapar suas vias respiratórias e ela fica totalmente sem condição, enfim, de respirar mesmo. O que eu tive nada mais, nada menos foi do que um choque anafilático. Porém, eu só fiquei sabendo que eu tive isso por conta de uma de vocês, inclusive, que é daí da área da saúde, ter me contado o que foi, porque no posto ninguém me disse. Quando eu percebi o quadro, já tinha tomado Polaramine, mas percebi em 5 minutos que não daria jeito. Eu peguei, acordei meu companheiro e falei, Yuri, acorda porque o remédio deu ali alergia, olha como eu estou. E ele, meu grog, acordou e falou, meu Deus, isso tá muito sério. E aí eu falei, ó, liga pra SAMU, se for uma coisa séria, eles vão vir aqui em casa logo já, enfim, dar um jeito nesse processo. Se não for uma coisa séria, eles vão orientar pelo próprio telefone. Dito certo, eles vieram e chegaram em 20 minutos. Eu nunca vi a SAMU tão rápida. E aí eu fui, desci, entrei no carro, né, na ambulância da SAMU. Eles me aplicaram corticoide e também adrenalina ali na minha coxa, né? A coxa que inclusive é um dos lugares regido por Júpiter. E Júpiter é o regente do meu ascendente e ascendente é o corpo. Sincronia, gente, que eu sempre gosto de observar. Enfim, eu sou astróloga, não me julguem. E aí tomei essa injeção de adrenalina, que foi o que mais, assim, percebi que deu uma acelerada ali para colocar esse processo alérgico ali para fora, né, de mim de alguma forma, meu metabolismo acelerar o suficiente para que a alergia não tomasse conta do meu corpo. E aí eles me levaram para o centro, né, de saúde mais perto para poder ser atendida e continuar tomando medicação até que o choque anafilático, né, o processo que eu estava passando ali, amenizasse o suficiente para que me tirasse de um risco de saúde, um risco de óbito, inclusive. Ellen, como é que você ficou aí nesse processo de entrar na SAMU, ter que ir pro posto, tomar remédio na veia, passar a noite no posto, enfim? Gente, por incrível que pareça, eu fiquei com uma tranquilidade, né, meio estranha ali a quem visse como é que eu estava. Por diversos motivos, eu acredito que eu fiquei tranquila com esse processo. Primeiro, porque não tinha muito o que fazer, se eu entrasse em desespero, talvez fosse pior para mim. E eu sabia que eu estava sendo cuidada ali por profissionais, eu achei tudo muito rápido.
e já estava tomando as medicações que eu tinha que tomar, então falei, ó, eu não vou me desesperar. Porém, eu tive um processo de conexão muito forte com as energias do limiar. Que energias são essas? São as energias que dividem o mundo físico, material e vivo do mundo dos mortos, do mundo da onde não existe mais vida. E acessar esse lugar me deu vários insights, gerou várias mudanças internas. E uma delas foi tomar a decisão de que eu não podia mais permanecer nesse emprego. E eu tomei essa decisão extrema porque eu tenho total consciência que eu passei por um processo muito perigoso, que me colocou em uma situação de perigo de vida. E pensei em mim, pensei naquelas pessoas que me amam, o exemplo da minha mãe, do meu companheiro, do meu irmão, enfim. E outras pessoas queridas, como muitas de vocês, inclusive, que se demonstraram preocupadas comigo, que oraram, rezaram, mandaram aí, emanaram energias positivas. E eu quero agradecer a vocês bastante por isso. Eu tenho certeza que foram essas energias que acenderam aqui um fogo sagrado que eu precisava para poder romper com o processo de adoecimento que eu me encontro há mais de 3 anos permanecendo nesse emprego. Um emprego que eu escolhi querer estar, que eu movi energias mágicas para estar, mas que não faz o menor sentido com o meu propósito atual e eu não posso ficar mais me colocando numa situação de extremo desgaste, estando nesse lugar, fazendo algo que eu não acredito mais, porque se eu acessei o limiar dessa vez, mas ainda fiquei aqui no mundo dos vivos, eu tive certeza que quando eu acessei esse processo, que eu não quero passar para o lado de lá tão cedo. E para poder viver uma vida mais plena, que eu sei que eu mereço, estar com um bem-estar de vida muito melhor do que eu estou, é preciso tomar uma decisão mais forte e incisiva de romper com esse processo, porque diversas mediações já foram feitas antes. Infelizmente, eu assumi mesmo a marola da escassez quando eu aceitei aí tá dobrando essa carga horária e por conta de um mundo contraditório, violento mesmo e tudo que eu já sei porque eu vivo essa realidade há 34 anos. Então não precisa ninguém me dizer, dar texto militante sobre o que é ser uma mulher parda dentro de um ambiente contraditório, uma sociedade racista, patriarcal, classista. Eu sei o que é viver isso por ter consciência de estar vivendo também esse processo. Eu não quero mais estar somente no lugar de vítima, 100% vítima e dedicando 100% do meu tempo a resolver esse processo de estar nesse lugar de vítima desse sistema. Portanto, ainda que eu não possa derrubar esses sistemas agora, eu quero continuar contribuindo para que eles ruam, para que eles se deteriorizem e por entender que esses sistemas estão aí para poder me colocar no lugar de vítima a vida inteira. Uma das formas de combater a existência deles é resistindo e indo na contramão do que eles querem para mim. E uma dessas formas de ir na contramão é escolher viver a vida que eu quero. Tá, Ellen, o que é que esse processo todo aí tem a ver com a magia das 4 estações, com o outono e com o inverno? Tudo! Foi durante o outono que eu vivi essa experiência e o outono é a principal estação que fala sobre finalização de ciclo. O quanto é importante a gente finalizar ciclos. Isso se deve, obviamente, ao fator de como está a natureza naquele período. Ela também está com seus frutos maduros, caindo, para preparar, enfim, para um processo de imersão, de introspecção, que é o inverno, e renascer com suas folhas robustas aí nesse processo do inverno e da primavera, que é quando realmente renasce de forma consistente, florida e tudo mais, com todas aquelas cores que a gente ama e adora. Nessa energia de finalização de ciclo, eu decidi finalizar um ciclo na minha vida, que é me manter dentro desse emprego, por exemplo. E foi essa experiência bizarra que fez com que eu desse fim nesse processo já ali que estava, enfim, transbordando, né? Um balde já estava transbordando, não era nem mais um copo.
Logo, todos os medos, inseguranças que eu tinha, inclusive em romper com esse emprego, depois de ter passado por essa experiência extrema que me levou para o lugar do extremo, né? Aquela experiência de quase morte, de acesso ao limiar, fez com que os meus medos e as minhas inseguranças eles sumissem e meio que um fogo sagrado ali mesmo de purificação e transformação, que é muito vivo dentro da magia, queimasse esses medos e essas inseguranças para que eu me abrisse mais para as oportunidades que estão ali surgindo a todo momento também, para que eu tenha uma vida mais próspera e abundante. Foi no acesso a esse limiar que eu tive certeza que eu quero viver mais e por isso finalizar ciclos que retiram o meu lugar de conexão com a minha vitalidade, de nutrição da vida, é fundamental para que eu tenha uma renovação da minha vida. Logo, os riscos que eu não queria assumir antes ao romper com esse trampo, eles meio que foram aí enfrentados e estão sendo enfrentados por mim como oportunidade de fazer as mudanças que eu quero. Eu libertei o meu controle sobre o resultado das mudanças que eu estou querendo provocar, porque eu estou confiando mais na possibilidade de viver uma vida distante de processos estressantes, distante de coisas que eu não acredito mais. E saibam que uma das formas de vocês conseguirem conquistar o que vocês querem é, sem dúvidas, abrir mão do controle do resultado das coisas. Isso vai levar vocês a conduzir aí os objetivos e as metas para chegar a esses objetivos com muita mais tranquilidade e mais leveza também. Todo e qualquer tipo de controle que a gente quer ter dos resultados das mudanças que a gente quer provocar são prejudiciais e acabam bloqueando até um processo ali de frequência energética mais fluida para fazer a gente chegar no lugar que a gente quer. De alguma forma, o controle pelo resultado atrapalha a frequência dos processos. E aí agora, o que é que resta para mim, provavelmente para vocês aí durante o inverno? Renascer e se transformar. E durante esse ciclo invernal é muito importante vocês tomarem consciência sobre algumas questões que dizem respeito a esse eixo do renascimento e da transformação que o ciclo do inverno provoca a gente passar. A primeira coisa é como esse processo de renascimento ele foge totalmente do nosso controle e dos nossos sentidos. Então, eles não avisam quando vão acontecer, eles são abruptos mesmo, porque eles acontecem em processos extremos. E essa extremidade, para algumas pessoas, pode significar um processo de adoecimento muito forte do corpo físico, do corpo mental e psicossomático mesmo, né? Se somar todo esse processo e você ficar muito adoecida. Chegar ao extremo de alguns processos pode fazer vocês a terem o que o xamanismo chama de perda de alma. O que é que significa isso? Que você está vivendo uma vida tão extrema, tão fodida no sentido de não estar ali atendendo um mínimo de propósito do que você está querendo viver ali, sabe? Manifestar, vivendo um mínimo de autorrealização, sem viver esse mínimo de autorrealização, que você começa a perder o sentido de existir. O sentido de acordar todos os dias, o sentido de se mover para ir para algum lugar e servir pessoas, de trocar ideia com pessoas, e até mesmo de querer estar perto de pessoas que você ama. A quebra de alma faz a gente se distanciar do cuidado do nosso corpo físico, do cuidado diário que a gente tem com nós mesmas e também com as pessoas que nós amamos. Conectar a alma perdida, achar ela novamente, é uma das tarefas que mais me exigiu esforço até hoje. Sim, eu já perdi minha alma algumas vezes nesse processo. Eu já quebrei internamente algumas vezes. E esse é um padrão do qual eu quero extinguir da minha vida, principalmente depois desse processo aí último do choque anafilático. Uma das formas de retomar a alma perdida aí que eu aprendi durante a minha vida, durante principalmente esse último tempo, foi a partir das práticas xamânicas de conexão aí com a natureza. Por isso que um dos motivos da existência do curso A Magia das Quatro Estações, dessa conexão que eu faço com vocês a partir dessa egrégora,
é fazer com que vocês tenham mais conexão mesmo com a natureza para encontrar fontes de energia e não se deixar, né, a alma se perder dentro desse processo de adoecimento todo que eu falei. E também de caso ela se perda porque a vida e não se sintam culpadas por isso, vocês também consigam identificar como é que pode acessar essas fontes de energia e retomar o seu eixo energético, retomar a sua vitalidade, retomar o seu processo de consciência e de vivência diária. E, contraditoriamente, uma das formas que a gente tem de passar por processo de renascimento é com a perda de alma. Porque o fato de sentirmos o que a gente está passando ali de forma mais material faz com que a gente perceba de uma forma mais consciente um limite que a gente atingiu e que não pode ficar tateando por mais tempo. Por tudo isso, gente, não tem como ficar romantizando esses processos de renascimento e transformação. Então, eu não faço desse momento que eu passei um momento de nossa, tá querendo ganhar mídia nas redes sociais com esse negócio aí que ela passou. Inclusive, não, eu compartilhei ali com as pessoas porque eu estava precisando de oração, né? Pedi isso ali no meu perfil mesmo do Instagram e também para avisar de uma forma mais geral para as minhas consulentes que eu não poderia atender elas pelo menos durante uma semana. E estou aqui compartilhando isso com vocês em um sentido de ajudar vocês a não acessarem esses extremos, porque esses extremos são muito perigosos. É preciso ter coragem para passar por processo de renascimento. E o quanto a gente puder trazer para a esfera da consciência alguns processos dentro desse todo aí do renascimento é importante. E uma dessas coisas que vocês precisam aí tomar consciência, gente, é que processos de renascimento acontecem com a gente querendo ou não, a gente sabendo ou não que está passando por eles. E isso se deve ao simples fato de estarmos conectados à natureza e sermos natureza. Então, se ela passa pelos seus processos de renascimento e transformação, saiba que você também passará. Portanto, aí durante o inverno, você vai acessar muito provavelmente aí qual é a área da vida que você está precisando renascer. E se você não teve seus processos de acesso aí ao limiar, e não precisa ser esse limiar que eu vivi, pelo amor da deusa, tá? Mas eu falo mais de processo de finalização de ciclo mais denso. Durante o inverno você pode passar também por esse processo de finalização de ciclo e viver o renascimento já nele, aí desembocar e finalizar talvez esse processo de renascimento na primavera. Logo durante o inverno, muitas coisas que você não tem girado a atenção, que estão inclusive no extremo do outro lugar da atenção, coisas que estão jogadas na escuridão porque você não quer lidar conta ali com aquilo de jeito nenhum. E aí é na escuridão da sua subjetividade, é na escuridão das suas práticas cotidianas, hábitos, etc. Muito provavelmente durante o inverno você vai acessar todas essas questões, porque é essa estação que provoca a gente de acessar esses temas. Tudo que estiver no contrário da sua percepção mais imediata tende a se expressar com mais força e mais protagonismo durante o inverno. Uma das formas da gente acessar essa sombra, sem dúvidas, é via os sonhos. E durante o inverno a gente sonha bastante, para que você tenha clareza dos sinais que estão sendo ali emitidos nos seus sonhos. Eu aconselho você a adquirir uma selenita, o cristal, a pedra selenita, a pedra da lua, que vai ajudar a ter ali um processo de purificação e limpeza dessa dimensão dos sonhos. Então você coloca ali do ladinho ali onde você vai dormir, ou coloca até dentro do travesseiro ou embaixo do travesseiro, para que você possa ter noites mesmo com sonhos durante o inverno, que tenha uma clareza sobre o que é que você está acessando ali naquele campo ali das sombras, que ficam muito aglutinadas na nossa subjetividade, por isso se expressam de forma imagética nos nossos sonhos. O que as palavras não conseguiram decodificar vai para essa esfera das imagens dentro ali dos nossos sonhos. Portanto, faça a famosa shadow work de vocês, tá? O trabalho na sombra de vocês, para que possam viver ali a primavera depois de uma forma mais tranquila, sabe? Viver nas cores,
sem cômodo, tá? Para viver agora aqui o período, o momento é viver o preto e branco, é o cinza mesmo, entendeu? E já dizia o velho Jung, um ser humano possuído por sua sombra está postado em sua própria luz, caindo em suas próprias armadilhas. Portanto, minhas filhas, se vocês decidirem não fazer aí esse trabalho nas sombras, vocês vão cair em comportamentos que provavelmente vai ser muito ruim para a vida de vocês, porque vai na contramão de um processo energético do todo da natureza. E saibam que esse trabalho aí de sombras, de identificar elas, precisa ser um trabalho muito honesto, de autoinvestigação, genuíno, verdadeiro. E por mais doloroso que alguns processos possam ser, fazer esse processo de investigação, de compreensão do porquê algumas dores existem, é importante durante o inverno. Saiba que essa estação que está apresentando a oportunidade de você fazer isso de uma forma mais harmônica. Imagine estar fazendo esse processo de introspecção, de autoanálise, de autoinvestigação durante o verão. Quando todo mundo está com a energia exógena para fora e você está lá, para dentro, pensando na vida, tendo que lidar com um bocado de sombra que não deu conta durante o inverno. Não façam isso, meu conselho. Portanto, durante o inverno eu estou muito mais confiante para ir sem medo encontrar as oportunidades que eu sei que a vida vai continuar me apresentando e eu desejo o mesmo para vocês. Eu me sinto com mais confiança para viver um inverno de transformação e renascimento. E vocês?